Vamos lá, Apocalipse. Nós paramos no quinto selo e íamos para o sexto selo, lembra? Não? Lembra? Então vamos lá, Apocalipse 6, verso 12. Apocalipse 6, 12. Nós estamos falando sobre a literatura apocalíptica, falamos já sobre os proféticos, sobre literatura profética, gênero literário profético. Aí a gente está falando sobre agora o gênero apocalíptico. Falamos um pouco nos encontros anteriores sobre os pequenos apocalipses espalhados ao longo da Bíblia. Falamos muito pouquinho sobre Daniel, falamos um pouquinho sobre o Apocalipse de Marcos 13, aquele texto que está lá em Marcos capítulo 13, que também foi replicado em Mateus 24. Aí a gente abriu no grande Apocalipse, conhecido que é o livro de Apocalipse. Falamos um pouco sobre a autoria, tempo de produção desse texto, mais ou menos o que estava por trás. E no domingo passado, domingo retrasado, a gente começou a mergulhar no texto. E hoje a gente continua no texto, certo? Então, para isso, eu preciso que vocês fiquem com os celulares abertos no Google aí que a gente vai usar. E aí, para vocês que chegaram hoje, talvez fiquem com a gente somente hoje, só um aviso que a gente precisa demarcar. Nós não estamos trabalhando esses textos apocalípticos daquela maneira como normalmente a gente lê na internet, vê no YouTube, ouve um ou outro. Tal coisa é isso, tal coisa é aquilo, e aí faz aquela interpretação ao pé da letra a partir de uma revelação A, B ou C. A gente já explicou isso antes, quando a gente começou a falar sobre os proféticos, que esse tipo de interpretação ela gera muita discórdia, muita balbúrdia, muito problema, porque a gente arranca o texto fora do seu contexto original, e aí porque a gente está arrancando fora do contexto original, nem sempre a gente consegue fazer uma aproximação correta do texto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente também disse, não é porque eu disse a primeira coisa que a gente não acredita que os textos também possam falar de coisas que estão acontecendo agora. Por isso que eu vou precisar que você mantenha o teu Google aberto aí, porque a gente vai fazer uns testes, como a gente fez no domingo passado, ou domingo retrasado. A gente falou, olha, porque os textos falam de guerras, falam de terremotos, falam de pestes, falam de doenças e tal, e a gente abriu o Google, né? Quem viu quantas guerras, quem lembra quantas guerras estavam acontecendo no mundo fora a guerra da Ucrânia? Alguém tinha falado aí 21 ou 22. Guerras essas, algumas delas esquecidas pela mídia, que já se arrastam há anos. Guerras civis lá no centro da África, por aí vai. Então, a gente não pode dizer que alguns desses textos não falam sobre o nosso tempo, mas essa aproximação ela tem que ser feita com mas muito mesmo, gente, muito cuidado, para que a gente não incorra em equívocos, certo? Bom, dito isso, vamos começar orando, ok? Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, obrigado porque estamos juntas mais uma vez, obrigado pelo Teu Espírito Santo, nós Te louvamos, obrigado, Senhor, queremos que nessa manhã Teu mesmo Espírito nos inspire para que compreendamos exatamente aquilo que o Senhor tem a dizer para nós, nos encaminha nessa trilha, que façamos, Senhor, essa jornada em segurança, bem próximos de Ti e segurando na Tua mão. É no nome de Jesus que Te agradecemos. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Apocalipse 6, a partir do verso 12. Sexto selo. E quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol escureceu e a lua ficou como sangue. As estrelas do céu
se precipitaram sobre a terra como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes, ao ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? No texto de Apocalipse, a gente tinha dito que ele, até o capítulo 3, você pode ler Apocalipse como se fosse um livro à parte. A partir do capítulo 4, você tem a visão, a gente falou isso tudo, tá? Temos a visão do Cordeiro, e a partir da visão do Cordeiro é dito que havia um livro e ninguém poderia abrir o livro, até que no Apocalipse diz: não, tem um que pode, o Cordeiro, que é vivo, né? E ele pode abrir o livro. Abriram-se os livros que estavam selados, e aqui começam os 7 selos e daqui a pouco as 7 trombetas, que são os anúncios, os prenúncios daquilo que viria. Então a gente agora está no 6º selo e tem algumas coisas aqui muito específicas, certo? Vamos para o texto. Olha aí, gente, sol escurece e lua se transforma em sangue. Quem alguma vez ouviu alguma coisa parecida com lua transformada em sangue? Quem já ouviu alguma coisa parecida com isso? Existem alguns símbolos dentro do Apocalipse que talvez para nós não façam sentido, mas para eles certamente fazia sentido. Um deles em especial diz respeito aos eclipses. Nos eclipses haviam 2 coisas que aconteciam. A primeira, quando era um eclipse total, poderia ter a escuridão se o tempo tivesse muito nublado e você não conseguisse ver absolutamente nada. Escuridão. Por exemplo, um eclipse, a terra passa, faz sombra sobre a lua cheia. Se está nublado, é escuridão, aí você não viu nada. Mas se não está nublado, a lua fica extremamente avermelhada. E essa coisa da lua avermelhada, os antigos diziam, é a lua de sangue. E isso era um sinal. Para nós hoje é um sinal astronômico, nada, tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas para os antigos isso era um sinal dos céus, de que alguma coisa haveria de acontecer, porque eles olhavam para o céu. Então, nesse caso, a terra passava, fazia sombra sobre a lua ficava avermelhada, essa lua de sangue tinha alguma coisa a dizer. Aqui ele fala sobre a lua como sangue. Possivelmente ele estava mencionando esse sinal como um sinal que haveria de acontecer quando aquele 6º selo abrisse. A outra possibilidade é quando há um eclipse, solar, a lua passa, tampa o sol. Se o tempo está muito nublado, você não vai ver nada que está acontecendo, mas vai ficar o quê? Extremamente escuro. E aí escuridão à luz do meio-dia. Isso também era um sinal, e um sinal terrível para os antigos. Inclusive dizem que por conta da crucificação, dizem, e houve trevas da hora 6ª à hora 9ª, ou seja, do meio-dia às 3 horas da tarde. Pode ter havido pode. Eu não li, eu não mergulhei, mas eu não sei. Pode ter sido? Pode. Se bem que esses fenômenos, eles eram muito conhecidos, observados, e eram sinais das coisas que haveriam de acontecer. Isso está no texto. Olha o texto, ele diz: sol escuro, lua de sangue. Fala mais: estrela caindo. E aqui fala como figueira. Como é que está na tradução de vocês? Quando o vento dá essa figueira, né? Que cai tudo, né? Os verdes,
fala mais. O céu afasta-se como um livro que é enrolando. Na verdade, gente, lembre, hoje a gente tem livro nesse formato, certo? Mas naquele tempo eram os rolos, então você tinha que abrir o rolo. Quando você solta um pedaço, o rolo ele volta. Então ele faz essa comparação. Como eu tinha dito para vocês, nós temos uma pista de interpretação que é dada por Wesley. Wesley, ele é uma das nossas normativas para a interpretação do texto. E olha o que o Wesley diz sobre esse pedaço, Apocalipse 6, do 12 ao 17. Para Wesley, o sexto selo representa a manifestação visível do julgamento divino sobre o mundo. Ele acreditava que essa visão simbolizava convulsões políticas, sociais, que aconteceram durante a queda do Império Romano, assim como desastres naturais que ocorreram e ocorrem ainda em todo o mundo. Ele via esses eventos como uma manifestação da ira divina contra a injustiça e a opressão, e como um sinal de que o fim dos tempos estava se aproximando. Ele diz ainda que não deve ser interpretado de forma literal ou simplista, mas uma visão simbólica que aponta para a realidade da ira e do juízo divino. Isso nos chama a reflexão e conversão, como um convite para que as pessoas buscassem a salvação em Deus antes que fosse tarde demais. Alguns dizem, inclusive, aí não é Wesley, lembra? A gente disse, até o final do segundo século, esse livro ele poderia ter sido compreendido com facilidade por aquela geração. Na patrística, que vai até o quarto, quinto século, eles começam a fazer uma interpretação figurada. Na Idade Média, a interpretação figurada permanece. Quando começa a vir a Reforma Protestante, eles começam a interpretar isso contra a Igreja Católica, falando que a besta era o Papa e por aí vai. A partir do século XIX é que vem essa profusão de interpretações. Aí virou banzé. Aí qualquer um que tem uma visão, uma revelação, qualquer coisa, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo outro. Então, nesse trecho, o que a gente precisa compreender é principalmente a ideia de que o Senhor se manifesta com sinais visíveis da natureza, dizendo que, olha, dá um Google aí, gente, que aí eu preciso que você dê um Google. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, houve um bispo, se não me engano, na Inglaterra, que não acreditava na ressurreição de Jesus. E a igreja onde ele foi designado, ela foi destruída por um raio antes que ele assumisse. Dá um Google. Eu estou tentando me lembrar. A igreja foi destruída por um raio, porque o bispo ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Foi na Inglaterra, coisa de anglicano. Tenta procurar aí, tenta achar aí para mim no Google. Isso é muito antigo. Dá mais de 10 anos, eu acho. E eu estou trazendo essa ideia do raio, porque para alguns podem dizer, foi coincidência. Catedral de Durham. Catedral de Durham. Acharam a notícia? Da Virgem Maria de São Cutério. Era mais ou menos isso. Aí, gente, o que a gente precisa compreender? Podemos entender de uma forma figurada esse texto? Sim, nós podemos entender de uma forma figurada, como Wesley nos apontou. Mas podemos também interpretar da seguinte maneira: o Senhor ele é capaz de se manifestar com elementos da natureza contra o... Eu creio que sim. Quando em 2000 Quando foi o tsunami do Japão? 2011. Acho que sim. Tem mais de 10 anos, né? Gente, o quanto de interpretação apocalíptica que a gente ouviu daquele tempo sobre o tsunami,
que era manifestação do Senhor, que aí terremotos e tal, o fim está próximo, blá, 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 enfim. Podemos interpretar dessa maneira? Olha, gente, eu não posso dizer que não, porque se eu creio que a gente precisa, como Wesley sugere, a todo instante ou em todo instante, a gente precisa se converter, entender que o Senhor requer de nós a conversão, isso é uma maneira de dizer à humanidade: olha, convertam-se dos seus pecados. Olha aí, a partir do versículo 15, que não é para um ou para outro, é para todo mundo, não é só para rico, mas é para o escravo também. Então a ideia aqui é de que todos, sem exceção, precisam se converter. Wesley, ele segue essa linha. Tem sobre essa coisa das estrelas que se precipitam e do rolo do livro do céu, né? Como um rolo do livro que é enrolado. Uma certa vez eu ouvi uma interpretação muito curiosa, isso para o nosso tempo, que as estrelas dos céus poderia ser compreendida como grandes figurões, grandes líderes religiosos que eram como estrelas do céu, que de repente caíram. E essa questão dos rolos, que se a mesma pessoa disse assim, não, isso são as grandes doutrinas, que não vai chegar no final, ninguém está preocupado com as grandes doutrinas, e aí é como um rolo que se fecha. Eu falei, nossa, que interessante, mas é mais uma interpretação. Então, gente, nesse trecho, o que a gente percebe é que o dia da ira, o grande dia da ira, há de chegar segundo o Apocalipse, certo? Perguntem, gente, parem para perguntar, fale alguma coisa, senão eu fico sozinho. Eu acho que essa duas figuras aí que são assim quase que difícil até da gente concretizar. Por exemplo, o céu se enrolando. Quer dizer, o céu para nós é o limite. Sim. Né? O céu é a atmosfera, a estratosfera, seja lá quantas esferas tem, mas é o que você olha e vê. Imagine só você tentar entender essa profecia. O céu se enrola como um pergaminho. Né? As estrelas eu ainda posso pensar em cometas, em estrelas cadentes, né? Mas se o céu vai se enrolar, quer dizer que não vai ter céu. Falando nisso, eu gostei da estrela cadente. Você que está com o Google aberto, procura para nós número de estrelas cadentes, eu não sei como é, corpos celestes que caem na Terra anualmente. Procura para gente. Fala. Se passou em que ano? O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele foi escrito perto do final do século I, ano 90, talvez ano 100. Faz tempo, a gente não era nascido. Então, fala, pergunta. Não, porque em 495, no ano 495, explodiu um vulcão que levou ao fim do Império Romano na época. No planeta e ficou 5 anos gelado o planeta. Isso que eu mandei para vocês aí no grupo, na lista de transmissão, é um apanhado de monges que eles faziam observações astronômicas. E aí eles pegaram um período medieval, esse aí, onde eles conseguem contar num período de cerca de 200 anos, dentro do período medieval, não somente os eclipses, mas erupções vulcânicas, que deixavam o negócio mais cinzento, mais escuro, e eles dizem que realmente é exatamente o que você está falando. O início de uma possível, alguns climatologistas dizem que apesar da Terra estar se, entre aspas, esquentando, alguns dizem que na verdade nós vivemos apenas um momento agudo. O que a gente vive na verdade é um começo de uma era glacial, uma era do gelo.
E que a gente só está simplesmente vivendo momentos agudos por conta de um monte de fatores. Mas eles dizem que isso começa na Idade Média, essa era de gelo começa na Idade Média, e esses monges ajudaram nessa observação. Quando deu esse frio, que estourou esse vulcão, aí teve 4 anos que chama mini era glacial. Aí foi lá onde espalhou a peste, que saiu dos animais silvestres, foi para os ratos, e com cada 3 pessoas morreu uma. Foi nesses anos. Falando em peste, gente, há algumas pestes que são terrivelmente letais. Que quando a gente ouve essas notícias, essa semana vocês devem ter ouvido o ressurgimento do vírus de Marburg, acho que assim que fala, na África, que é da família daquele ebola. A pessoa morre sangrando pelos poros. É sinistro. E assim, a taxa de mortalidade é tranquila, gente, tranquila. Pegou, tipo, a cada 10, 8 morrem. Chegaram. Então, para 2023, tem 10 chuvas, aliás, 9 chuvas já foram, de meteoros previstas. 10 chuvas de meteoro. Já foi o de janeiro, a próxima é 23 de abril. Então, literalmente chove pedra do céu. Né? Que, na verdade, a chuva, a gente vê como esteroide cadente, mas porque eles riscam, produzem, né? vocês lembram que, acho que foi agora, talvez uns 4 ou 5 anos, que caiu um grande meteoro lá na região da Sibéria, eu acho que foi Tunguska, que chama, vejam aí no Google, me ajudem, acho que uns 4, 5 anos atrás, caiu um meteoro gigante, e filmaram, tem até imagem do negócio caindo, não sei se vocês lembram, dá um Google aí que vocês acham para mim. Todos esses sinais, gente, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, não dá para a gente não se surpreender. Aí você fica naquela, terremoto sempre teve, guerra sempre teve, fome sempre teve, peste sempre teve. Foi em Aí, 2013, Marcos. 2013? Meteoro de Chelyabinsk. Isso, ele foi bem grande, foi filmado. Feriram, teve mais de 100 pessoas. Não, feriu quase 1000. Um fala mais de 100, mas aqui fala, o outro fala quase 1000. Pessoas no sul da Rússia. 2013. Então, quando a gente vê os selos se abrindo, e aqui a gente vai agora para o 7º selo, a gente fica difícil a gente não se impressionar com as visões de Apocalipse. Claro, foi para o tempo deles? Foi. Mas esse negócio parece que foi escrito ontem, parece que saiu na Folha de São Paulo anteontem, né? Como agora, eu acabei de mandar para vocês sobre os monges que observavam e tal, e isso esses fenômenos são muito conhecidos. Vejam comigo, por favor, Apocalipse 8, a partir do verso 1, o 7º selo, e o texto diz, Apocalipse 8:1, Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. E aí começa a visão das trombetas. Nesse momento é aquele, como a gente tinha falado no encontro anterior, é como se fosse um grande teatro, e nesse momento se dá aquele silêncio. Aqui fala meia hora de silêncio no céu, é a expectativa do que haveria de vir. E aqui o texto, ele é, vamos dizer assim, montado para que dê para o leitor o sentido de expectativa. Meu texto diz assim: então os 7 anjos que estão diante de Deus, então os 7 anjos que estão diante de Deus, deram-lhes 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Estou lendo de uma versão católica, tá, gente? Deram-lhe grande quantidade de incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. O anjo depois tomou o turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se então trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto.
E aí começa as 7 trombetas. Aí a coisa começa a ficar Vai vir a primeira trombeta. E vamos agora seguir. De novo. Fala, Sandra. A interpretação do Wesley e quem fala do HF. O sétimo selo, ele diz, o sétimo selo representa o fim dos tempos e o momento final do juízo de Deus sobre o mundo. Ele acreditava que esse selo simbolizava a consumação de todas as coisas, quando Deus finalmente estabeleceria seu reino na terra e julgaria a todos de acordo com as suas obras. Wesley via essa visão como uma mensagem de esperança para os que estavam em Cristo, mas como um aviso para aqueles que rejeitaram a salvação. Ele também enfatiza que o silêncio no céu é um sinal sobrenatural e transcendental, indicando a solenidade do momento, a importância do que estava prestes a acontecer. Então ele viu as 7 trombetas como um anúncio dos julgamentos e como um chamado para que as pessoas se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Deus antes que fosse tarde demais. Outros comentaristas que não Wesley, a partir do século XIX, dizem mais ou menos a mesma coisa, que as trombetas elas significam sinais do que haveria de acontecer. E aí já é uma interpretação bem contemporânea mesmo. Certo? O silêncio aí não seria um momento de reflexão? Então, eu penso que é aquela expectativa, o que vai ser agora? O que vai acontecer? Né? Meia hora é tempo pra caramba. Gente, está descendo fogo sobre a terra, a partir do verso 6, vem a primeira trombeta. Verso 7, caiu granizo, fogo, a terça parte da terra se queimou. Abra o Google, por favor. Agora que vem o assustador, que é isso que eu digo para vocês. Se para o tempo deles isso poderia fazer sentido, porque, segundo consta na história, a Roma ela tinha uma prática quando ela assolava cidades revoltosas. Crucificavam todos, os possíveis, mas elas queimavam tudo, absolutamente tudo. Para eles poderia fazer sentido, muito sentido. Mas para nós, qual é o sentido que faz? Abre no teu Google aí, por favor, e pesquisa queimadas ao redor da terra. Dá um Google aí. Ou incêndios florestais, também dá. Tenta localizar quantos incêndios ou quanto, inclusive talvez se você colocar no Google percentual de áreas agricultáveis ou matas queimadas ao redor da terra, talvez você encontre alguém dizendo percentual aí. Pega dos últimos 10 anos, se você puder, 5 anos. Eu quero que vocês tenham uma noção do quanto está queimando a terra. E que vocês vão ver que não é só a floresta amazônica que queima. Tem florestas inteiras aí no mundo afora que estão queimando. Na Europa, principalmente, nesses últimos verões, e agora vai começar o verão daqui a pouco, quem não se lembra, há poucos anos atrás, Portugal queimou quase. Portugal, Austrália. A Austrália foi queimado também. Sim. Espanha, ali, gelado, mas quente, mais seco. Califórnia. Nossa, nos Estados Unidos, a gente não acredita de ver, né? O que as queimadas fazem. Então, gente, quando a gente pensa em fogo, a gente fica tentado, pelo menos eu fico tentado a acreditar no primeiro século, Roma queimando, mas quando a gente pega e dá um Google no nosso tempo, a gente vê que a nossa terra está queimando. E a primeira trombeta, para aí vale aquelas interpretações mais apocalípticas, no sentido mais adjetivo mesmo, de que, gente, a primeira trombeta está aí, e eu não estou vendo, ela já está acontecendo e eu não estou vendo. E vocês estão vendo como esses sinais, eles falam muito forte. Então, assim, é algo que a gente fica mexido, porque o texto bíblico, ele parece que saiu das folhas de um jornal
do dia. Então isso é que realmente faz uma Wesley, sobre a primeira trombeta, Wesley ele diz assim, isso para ele era uma imagem do julgamento divino que cairia sobre os que rejeitassem a salvação e se recusam a se arrepender de seus pecados. Ele enfatizava que era uma lembrança da santidade de Deus, da sua justiça, e a chuva de granizo, fogo, era uma manifestação de sua ira contra a iniquidade. Wesley entendia que isso era julgamento, era o prenúncio de julgamento. Esse era o entendimento de Wesley sobre a primeira trombeta. A segunda trombeta, versos 8 e 9, acompanhe comigo, 8 e 9. E o segundo anjo tocou, algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Pereceu um terço das criaturas que viviam no mar, e um terço dos navios foi destruído. Olha, aqui Wesley entende da seguinte maneira. Ele diz que essa segunda trombeta é um chamado para arrependimento e também é uma promessa de salvação para os que confiavam em Deus. Ele diz assim, ele via a imagem do monte em chamas como uma representação dos impérios que se opunham a Deus, e a destruição do mar e das criaturas marinhas como uma imagem da derrota desses impérios. Isso é a interpretação de Wesley. O mar na Bíblia normalmente indica os grandes reinos. E aí quando você vê, por exemplo, numa visão até apocalíptica mesmo, a besta que emerge do mar é um grande líder ou uma grande nação que se levanta do meio dos povos que não eram judeus. Isso, gente, é uma imagem que muito provavelmente o pessoal do primeiro século haveria de entender com mais facilidade. Para a gente é mais difícil. A gente fica assim, mas vai cair um cometa, um meteoro no meio do mar, vai acabar com tudo e tal. Mas é mais difícil a gente entender desse jeito. Verso 10 e verso 11. Uma outra estrela cai sobre rios e fontes. E é uma estrela que deixa tudo amargo. Aqui na minha tradução fala que tudo se converte em absinto. Isso. Aqui Wesley ele diz que rios, nesse sentido, fontes, ele simbolizava a doutrina, a sã doutrina. E aqui a interpretação de Wesley, ela pega aquela ideia do rio, da profecia de Ezequiel, do rio que brota por baixo do trono, no Santo dos Santos, debaixo do templo, e vai para o mundo. É a doutrina, é a palavra e tudo mais. Wesley está interpretando que, olha, segundo o texto de Apocalipse, essas fontes, ou a sã doutrina, ela vai ser contaminada, profundamente contaminada, por heresias e falsos ensinamentos, ao longo da história. Aqui eu estou com Wesley falando nos anos 1700. Se a gente pegar isso dos anos 1800, 1900 para cá, muita coisa foi falada, e hoje, principalmente, gente, o que tem de gente falando verdadeiras aberrações em nome de Deus, e usando a Bíblia para respaldar essas, não está no gibi, o negócio é muito sério, e é muito difícil não enxergar esse texto com a atualidade que nós temos hoje. É muito difícil mesmo. Wesley enfatizava que essa terceira trombeta ela era um chamado à fidelidade à verdade bíblica, para que compreendêssemos a doutrina cristã de forma correta. E é uma visão importante importante por conta da integridade doutrinária e vigilância contra as falsas doutrinas. Pois é, nada mais atual. Vamos orar. Regina, você ora para nós encerrando? Só que, Regina, tem como orar perto da câmera? Isso aqui não, só
Só para ficar gravada a posteridade, a oração. Tá bom. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pela Obrigado, Tua Senhor. palavra que nos ensina, que nos dá a direção, que nos exorta. Ajuda-nos, Deus, a ter sabedoria e discernimento para Amém. entender a mensagem que o Senhor quer Amém. que aprendamos. Amém. Ajuda-nos, Deus, a vivê-las conforme a Tua vontade, conforme os Teus planos. Amém. Nós somos tremendamente agradecidos, porque o Senhor é o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.